Maria Santíssima te socorre imediatamente. Logo que você chama por ela, ela vem em seu socorro. Por isso, hoje, de maneira diferente, eu quero começar a nossa formação, nossa escola de formação, rezando a oração mais antiga que existe à Virgem Maria. Claro, depois da Ave Maria, que foi a oração que o próprio arcanjo Gabriel disse, está aqui na Bíblia, a primeira parte da Ave Maria, São Gabriel disse, e depois Santa Isabel disse, quando Maria apressadamente foi visitar Isabel. E a segunda oração mais antiga, depois da Ave Maria, no século II, imagina, lá no iniciozinho do cristianismo, essa oração nós vamos rezar agora. Vamos pedir a Nossa Senhora que não demore, porque ela não demora em vir nos socorrer. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Tenha certeza que já agora a Virgem Maria vem em teu auxílio. Já agora, nesse momento, ela acalenta o teu coração e prepara esse coração para receber as graças que Deus deseja derramar, mas Ele só derrama se você reza. E mais ainda, se você reza pedindo a intercessão da Virgem Maria. Porque Ele colocou todo o tesouro das suas graças, Jesus Cristo, nas mãos de Maria, no coração de Maria. E é por meio dela que Ele quer derramar sobre nós. Por isso nós chamamos essa mãe. E ela vem imediatamente. A nossa formação de hoje quer mostrar como é rápida essa vinda da Virgem Maria em nosso socorro, em nosso auxílio. Nós chamamos por ti, mãe, e já agradecemos, porque a Senhora está aqui, nos socorrendo, nos amparando. Foi no ano de 1927, lá no Egito, que foi encontrado um fragmento do papiro que remonta ao século III, ano 200 e pouco depois de Cristo, no qual estava escrito essa oração que nós acabamos de rezar. Conhecida sob o nome de Sub Tuum Praesidium, a vossa proteção em latim, o texto é a mais antiga oração a Nossa Senhora que se conhece. Além de ser possivelmente a primeira dedicada à Virgem Maria, ela tem uma grande importância histórica e teológica. Qual a importância histórica? Ela faz referência às perseguições sofridas pelos cristãos. Significa livrai-nos do perigo, né? Uma das frases dessa oração, livrai-nos do perigo, é um grito à Virgem Maria, socorre-nos, mãe. Valha-me, Nossa Senhora. Vem em meu auxílio, preciso do teu socorro. Esse é um grito de um filho chamando a mãe. Por isso, a primeira oração registrada pelos cristãos, a Virgem Maria, foi lá no iniciozinho do cristianismo, já no começo, nesse tempo da perseguição. E o significado teológico recorre à Virgem Maria como Mãe de Deus, em grego Theotokos, um dogma que já havia sido proclamado foi proclamado no século seguinte, no concílio em Éfeso, né? Aqui estamos no século III, cerca do ano 200 e pouco. No século V foi proclamado o dogma da Santa Mãe de Deus. Então, eu quero contar para você um exemplo de alguém que fez esse chamado a Nossa Senhora, fez esse apelo à Mãe do Céu, um título que é muito conhecido a nós, que é Nossa Senhora da Penha. Existe Nossa Senhora da Penha já por uma história mais antiga, onde recorreram a Nossa Senhora para a proteção dos muçulmanos. Pedindo socorro dela, ela veio auxiliar e surgiu esse título Nossa Senhora da Penha. Mas eu quero me firmar nesse título que aqui no Brasil se estabeleceu. Lá no Espírito Santo, em primeiro lugar, em Vila Velha, tem a história, mas eu sou do Rio de Janeiro, quero contar para você essa história no Rio de Janeiro. A Fazenda Grande, ou Fazenda Nossa Senhora da Ajuda, na freguesia de Irajá, no Rio de Janeiro, lá no século XVII, por volta do ano 1635, o capitão Baltazar de Abreu Cardoso estava subindo o penhasco, uma grande pedra, tem esse nome de penhasco,
e para ver suas plantações, uma vez que ele era o proprietário de toda aquela área do entorno do atual santuário. De repente, ele foi atacado por uma enorme serpente. Baltazar, que era devoto de Nossa Senhora, quando se viu incapaz de se defender daquela serpente, gritou imediatamente pedindo socorro da Virgem Maria. Minha Nossa Senhora, valei-me! Minha Nossa Senhora, valei-me! Nesse exato momento, surgiu um lagarto que é inimigo das serpentes e começou a travar uma luta mortífera entre os dois animais. Baltazar, por sua vez, não perdeu tempo e fugiu. Depois de se recuperar do susto, Baltazar reconheceu que o lagarto apareceu precisamente no momento em que ele gritou, pedindo a proteção da Virgem Maria. E agradecido por tão grande e importante gesto maternal, Baltazar construiu uma pequena capela onde pôs uma imagem de Nossa Senhora. Então, a partir daí ele começou a subir lá e agradecer, outros vizinhos também começaram a surgir. Daí vem Nossa Senhora da Penha, porque foi no penhasco que este homem pediu o socorro da Virgem Maria e o socorro aconteceu. Eu conheço um amigo, não sei se ele está vivo ainda, quando eu era adolescente lá no Rio de Janeiro, ele já era idoso, ele tinha passado por uma história idêntica a essa. Idêntica. Um animal que foi atacá-lo, se eu não me engano, uma serpente, e na hora ele gritou, valei-me Nossa Senhora, e nessa hora o milagre aconteceu, ele recebeu um grande livramento. E no final da formação eu vou contar para você um outro exemplo milagroso desse valimento de Nossa Senhora imediato. É na mesma hora que ela vem socorrer. Não quer dizer que Nossa Senhora vai fazer as nossas vontades do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, mas quer dizer que ela vem quando nós chamamos por ela. Ela vem logo. Ela vem logo, principalmente em situações graves, de perigo, situações urgentes. Nossa Senhora, ela vem apressadamente, como está na Sagrada Escritura. Então eu quero meditar com você e caminhar com esse nosso livro lindo, Caminhando com Maria. Vamos caminhar com Maria, na página 157, o título Maria nos socorre prontamente. Felizes aqueles que, por entre tantas misérias, se dirigem muitas vezes àquela que é a consoladora do mundo, ao refúgio dos pecadores, a grande Mãe de Deus. Feliz quem invoca e implora a ela com devoção. Bem-aventurado o homem que me ouve e que vela todos os dias a entrada da minha casa. Essa passagem está em Provérbios 8, 34, e a tradição da igreja atribui à Virgem Maria. Bem-aventurado aquele homem que vela todos os dias a entrada da minha casa. Bem-aventurado, diz Maria, quem ouve os meus conselhos e permanece constantemente à porta da minha misericórdia, invocando minha intercessão e meu auxílio. Ora, se ela vem imediatamente em seu socorro, por que deixar para invocar ela depois? Por que não chamar essa boa mãe com frequência? Feliz aquele que vive à porta da minha casa. Quer dizer, feliz é você que intercede pedindo a intercessão da Virgem Maria, que clama o auxílio dessa mãe dia e noite, que não para de pedir a ajuda dela, não para de pedir a intercessão dela por seus filhos, por sua família. Bem-aventurado é você. A Santa Igreja, bem a nós, seus filhos, ensina com quanto zelo e quanta confiança devemos recorrer sem cessar a essa nossa amorosa protetora, pois é ordem sua que se lhe tribute um culto particular. Presta atenção no exemplo que o nosso livro vai dar. Durante o ano, a Igreja celebra muitas festas em honra de Nossa Senhora. Olha como a Igreja honra a Virgem Maria sem parar. Durante o ano, celebra muitas festas em sua honra. Prescreve um dia na semana que lhe seja especialmente dedicado. Além de várias vezes no ano, toda semana a Igreja dedica o sábado. Sábado é o dia especial de honrar a Virgem Maria. São muitos testemunhos de pessoas que na última hora recebem um auxílio extraordinário
porque todo sábado honravam a Virgem Maria. Exige também a Igreja que diariamente no ofício divino todos os eclesiásticos, padres, freiras, religiosos, invoquem em nome do povo cristão. Quer dizer, a invoquem em nome do povo cristão. Sempre na liturgia das horas está invocando a Virgem Maria. Sempre em alguma das preces está fazendo alguma oração dedicada a ela. Também, 3 vezes ao dia, o povo cristão saúda a Virgem Maria. Quer dizer, a hora do Ângelus, 6 da manhã, meio-dia e 6 horas da noite. Sempre a igreja toca o seu sino para a hora do Ângelus, porque é a hora mais importante, a hora que Deus desceu do céu por amor a nós. Não há prova de amor maior do que essa. Deus se entregou por nós. Então, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único. Nessa hora que esse Filho de Deus desceu do céu, na hora do anúncio do anjo. Por isso a gente lembra esse anúncio do anjo nesses 3 horários. E, claro, reza as Ave Marias. No tempo pascal, como agora, reza Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Então sempre a igreja faz essa lembrança da Virgem Maria. A saúda ao toque das Ave Marias. Bastaria para isso somente ver e ouvir que em todas as calamidades públicas a igreja sempre quer que se recorra à Divina Mãe com novenas, orações, procissões, visita às igrejas e às suas imagens. Isso mesmo quer Maria que nós façamos, que sempre a invoquemos, que sempre lhe peçamos, não por necessitar dos nossos obséquios, nem das nossas honras, tão inadequadas aos seus merecimentos, mas sim para que a medida da nossa devoção, da nossa confiança, possa melhor socorrer-nos e consolar-nos. Nossa Senhora não para de interceder por você, não para. Mas lá no céu ela quer ter matéria para dizer a Jesus. Então, quando você é um devoto verdadeiro da Virgem Maria, ela pode dizer a Jesus: meu filho, esse filho, essa filha é um devoto meu. Ele é fiel em me honrar. O Senhor não pode deixar, filho amado, não deixe esse meu filho se perder. Não deixe de socorrer esse meu filho, porque ele é meu devoto fiel. Entende? Ela precisa, não que ela precise das nossas honras, dos nossos cânticos, dos nossos obséquios, como diz o livro, não. Mas quando nós fazemos isso, nós damos a ela força de interceder por nós. Nós damos a ela matéria para ela dizer a Jesus: meu filho Jesus, um devoto meu não pode se perder. Você me prometeu isso. Então, para que a gente possa estar dentro dessa promessa, devemos pedir, devemos honrar essa boa mãe. Procura na frase de São Boaventura: os que dela se aproximam devota e reverentemente, ama-os, nutre-os e aceita-os por filhos. Uma das referências da Bíblia que aponta para a Virgem Maria é o livro de Ruth. E essa mulher, essa patriarca bíblica, da onde o rei Davi descende, né? Ele descende de Ruth, foi uma figura de Maria, pois o seu nome significa aquela que vê e que se apressa. Quer dizer, Ruth significa aquela que vê e se apressa. De fato, ela apressadamente colhia o resto das espigas que caíam dos homens que colhiam as espigas de trigo. Representa essa boa mãe que vem em socorro daqueles que são desprezados, esquecidos, abandonados, aqueles que recorrem a ela. Mas o nome Ruth significa aquela que se apressa, aquela que vê sua dificuldade, percebe a sua necessidade e vem correndo ao teu encontro. Lembra do filme da Paixão? O menino Jesus caindo no chão e a Virgem Maria indo correndo imediatamente socorrer o seu pequenino, o seu filho. É assim que ela faz com seus filhos. Vendo Maria nossas misérias, se apressa a fim de nos socorrer com sua misericórdia. Ela desconhece demoras e o desejo de fazer o bem a nós traz essa pressa. Ela vem correndo, porque não é mesquinha, guardadora de suas graças, não tarda, como mãe de misericórdia, em derramar sobre os seus servos
os tesouros da sua benignidade. Oh, como é pronta essa boa mãe para valer a quem a invoca. Como ela é pronta, e aqui cita o Cântico dos Cânticos, várias passagens do Cântico dos Cânticos são uma referência à Virgem Maria. Eu quero citar para você, talvez muita gente não entenda essa passagem do Cântico dos Cânticos, e tem, claro, mais de uma explicação, mas eu quero dar para você uma das explicações muito belas. O Cântico dos Cânticos, o amado começa chamando a amada, pedindo que ela venha correndo, pedindo que ela se deixe levar, se deixe atrair pelo perfume dele. Então, o capítulo 1, versículo 4, diz assim: arrasta-me atrás de ti, corramos, que o rei me introduza nos seus aposentos, alegremos-nos em ti. Então, arrasta-me após ti, corramos. Ser arrastada pelo amado, ser arrastada e correr junto com o amado, na mesma velocidade dele. Essa é a proposta do início. Lá no final, o amado vai comparar a amada à égua do carro do faraó. Imagina que naquela época, aqueles carros que eles usavam de corrida eram chamadas de bigas também, né? No tempo dos romanos, no tempo dos faraós, eles escolhiam a melhor égua para estar à frente do carro do faraó, aquela que era mais rápida. Então o início do livro começa convidando a correr junto com o esposo da alma, que é Jesus, que é Deus. Já no final, perto do final do capítulo, o amado diz que ela correu tão rápido, que ela foi tão generosa em corresponder a Deus, que ela é comparada com aquela que puxa o carro do faraó, a mais rápida de todas. Então, a Virgem Maria, ela é imediata. A Bíblia vai dizer que ela, quando ouviu o anúncio do anjo, de que ela seria a mãe do rei, ora, que honra maior do que essa? Não é somente um rei, o rei que seria o Salvador, e mais ainda, o Messias. E mais ainda, esse Messias Salvador era o próprio Deus, o Criador do céu e da terra, o Rei dos anjos. O que ela fez quando ouviu isso? Foi apressadamente à casa de Isabel servir, socorrer sua prima Isabel, que estava idosa, precisando da sua ajuda. Ela diz, quando recebe esse anúncio, que ela era a rainha. Ela diz, eu sou a escrava, e vai correndo ser escrava. Ela é rainha porque ela quis servir a todos. Ela é a maior de todas as rainhas porque ela quer servir a você. Ela quis ser serva de todos e por isso se tornou mãe de todos. Ela é sua mãe. Ela vem imediatamente em teu auxílio, em teu socorro, porque ela te ama, porque o amor de Deus, o amor de Jesus, transborda no coração dessa mãe. Por isso, a formação de hoje quer te mostrar como é imediata o auxílio dessa mãe. Mais uma vez, eu te convido de parar agora, um instantinho, como nós fizemos no início, chamando a oração mais antiga, gritando esse socorro da mãe. Eu também citei para você esse santuário de Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro. Na França já surgiu com esse grito de socorro para a mãe que defendeu dos muçulmanos que atacavam, mas aqui no Rio de Janeiro, um grito de um homem que disse, valei-me Nossa Senhora, do perigo de uma serpente. Olha aí, a Virgem Maria que esmaga a serpente e ela socorreu imediatamente. Mas agora, escreve aqui no chat, valei-me Nossa Senhora. Vinde em meu auxílio, mãe. Agora ela está ouvindo a sua oração. Agora ela já está vindo resolver e auxiliar nessa situação difícil. Ou te dar força para carregar bem essa cruz. Agora ela está te ouvindo. Ruth significa aquela que vê e corre ao encontro. Então, a Virgem Maria é a nova Ruth. Ela vem ao teu encontro. Deixa eu ver. Significa aquela que vê e se apressa. Agora, você está colocando no chat esse comentário, esse grito de socorro. Agora, Nossa Senhora coloca a mão sobre você e te dá uma bênção especial, a bênção que você precisa agora. Ela não demora. Ela não demora, essa boa mãe do céu.
O Beato Amadeu diz que essas asas que são citadas no livro do Apocalipse são as asas da águia que a mulher recebeu, representam a presteza com que Maria, vencendo a velocidade dos serafins, sempre socorre os seus filhos. Presta bem atenção, filho. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, diz que aqueles que confiam no Senhor são como águias, voam. Os jovens podem se cansar, mas aqueles que confiam no Senhor, deixa eu abrir para você, não estava marcado, mas a gente encontra rapidinho, Isaías 40, versículo, deixa eu ver aqui o versículo, Isaías 40, versículo 31, está escrito assim: até os adolescentes, olha aqui, vamos lá, 29, é ele quem dá força aos cansados. Não, vou ler do 28. Acaso não sabes, não ouvistes falar? O Senhor é o Deus eterno, que criou os confins da terra. Ele não se cansa e nem se afadiga. Não é possível sondar sua sabedoria. É ele quem dá força ao que está cansado e recupera o vigor do enfraquecido. Mas até os adolescentes se afadigam e se cansam. Mesmo os jovens às vezes tropeçam. Aqueles, porém, que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asas como de águia, e correm e não se afadigam, caminham e não se cansam. A devoção verdadeira à Virgem Maria te faz ser cheio do Espírito Santo, porque ela é esposa do Espírito Santo. Irmão, então quer dizer que eu não vou me cansar nunca, não vou passar por dificuldades? Claro que vamos. A porta é estreita, o caminho é apertado para seguir Jesus. Mas Jesus não diz que o fardo ao mesmo tempo é leve? Porque quem segue esse caminho de Jesus passa, sim, por momentos de desânimo, de prova, mas imediatamente, diz a palavra, renovam suas forças. Ganham asas como águia. Olha, correm e não se afadigam, caminham e não se cansam, criam asas como águia. Você, devoto da Virgem Maria, recebe esse socorro do céu. Recebe o Espírito Santo que te dá uma energia, uma força, uma coragem de enfrentar aquilo que o inimigo quer te colocar desanimado. Um espírito de torpor, de procrastinação. Um devoto da Virgem Maria recebe uma força que vem do céu e vence essa tentação. Se nós que esperamos no Senhor e pedimos a intercessão dela, recebemos essa força e ganhamos asas de águia, imagine ela. Você sabe que a velocidade da luz é muito rápida, não é? A velocidade da luz, 300 e tantos mil quilômetros por segundo, é algo muito rápido. Em um segundo, dada a volta ao mundo várias vezes. Mas imagina que existe algo muito mais rápido que a velocidade da luz. Você sabe que algumas estrelas estão a anos-luz daqui de onde nós estamos. Algumas estrelas estão a milhões de anos-luz. O que isso significa? Até mesmo bilhões, né? Então isso significa que para viajar na velocidade da luz o universo é tão grande que demoram milhões, até bilhões de anos para poder chegar num extremo, em algumas estrelas muito distantes. A velocidade dos espíritos, quer dizer, dos anjos, é muito mais rápida. Por quê? Porque o anjo não está limitado a tempo e espaço. O anjo, onde ele pensa, ele está. Então ele age sobre a matéria também. Nós vamos meditar mais profundamente quando chegar o tempo da Quaresma de São Miguel. Vai ser lindo demais aprofundar sobre esse mistério dos anjos. Essa teologia angélica é linda. Então o anjo, um ser espiritual, puramente espiritual, ele não está preso à matéria. Então, por exemplo, se lá no final do universo, né, demora bilhões de anos para poder viajar, se fosse na velocidade da luz, o anjo, ele pensou naquele local, ele já está lá. O anjo da guarda, você pede para ele visitar uma pessoa querida, no mesmo instante ele está lá. Um dos significados simbólicos da asa que os anjos aparecem com elas é por causa disso. A agilidade em fazer a vontade de Deus, em servir a Deus. E ele serve a Deus através
de nós, seres humanos. Então, o seu anjo da guarda, você deve dar serviço a ele, no sentido teológico, no sentido de salvação. Não é que ele é um empregado seu, né? Mas no sentido de abençoar as pessoas que você ama. Ele vai na mesma hora. Os anjos são imediatos para servir. Diz o Salmo, eles são prontos em fazer a vontade de Deus. Diz o livro de Hebreus, eles são prontos, imediatos. Por isso aquela asa representa essa agilidade em servir a Deus. O nosso livro Caminhando com Maria está dizendo que a Virgem Maria também aparece com asas. Ela que é a rainha dos anjos, está no Apocalipse. A mulher recebeu as duas asas da grande águia. A grande águia é Jesus, porque representa a palavra de Deus. A águia na Bíblia representa a palavra, especialmente o Evangelho de João, mas toda a palavra de Deus é representada pela águia. E Nossa Senhora recebe as asas da grande águia. E aqui no nosso livro está essa interpretação linda. O Beato Amadeu diz que essas asas da águia significam a presteza com que Maria, vencendo a velocidade dos serafins, os anjos mais altos, né, socorre sempre os seus filhos. Se os anjos são imediatos para te socorrer, imagine a rainha dos anjos. Eu repito, agora ela está olhando para você. Quando você só diz a palavrinha, mãe, ela já está. Quando você suspira e só no pensamento você pensa nessa mãe, ela já está. Acontece parecido com a mãe da terra. Não vai acontecer com a mãe do céu? É imediato o socorro dessa mãe. No exercício da sua misericórdia, ela imita a Deus, que também voa sem demora em socorro dos que o chamam, porque é fidelíssimo no cumprimento da promessa, que está em João 14, 16, 24. Pedi e recebereis. Afirma Novarino, do mesmo modo procede a Virgem Maria. Quando é invocada, logo está pronta para ajudar a quem a chamou em seu auxílio. Isso também corresponde ao que está no Evangelho de São Lucas, quando a Virgem Maria foi visitar Isabel, para acumular de graças aquela família inteira. Quando Maria chegou na casa de Isabel, a criança em Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Depois Isabel, cheia do Espírito Santo, deu um grande grito: bendita és tu entre as mulheres, que seria repetido pelas gerações milhões e milhões de vezes. E depois o seu esposo, Zacarias, ficou cheio do Espírito Santo. Toda aquela casa ficou cheia do Espírito Santo, porque quem dá o Espírito Santo é Jesus. E ele estava em quem? Na Virgem Maria. Grava isso no seu coração. Grava isso. A fonte do Espírito Santo é Jesus, mas Jesus derrama por meio da Virgem Maria. Foi por meio da saudação de Maria que Isabel ficou cheia do Espírito Santo, que a criança ficou cheia do Espírito Santo e que o pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo. Toda a casa ficou cheia, repleta do Espírito Santo. Por quê? Porque a Virgem Maria veio ao seu encontro. E diz a Bíblia que ela foi apressadamente. Apressadamente. Eu quero contar para você um testemunho, para que você não tenha dúvida nenhuma de chamar essa mãe sempre e ter certeza que ela socorre imediatamente. Algum tempo atrás eu fui fazer uma missão e fui visitar uma família, fazer o cenáculo da Virgem Maria nessa família. O que aconteceu? O irmão João da Cruz estava comigo e, rezando sobre aquela família, ele disse ao pai de família: Jesus está pedindo que você tenha mais fé. E de fato, esse homem era um homem de fé, mas ele muitas vezes preferia ir para as vaquejadas. Ele era vaqueiro, né? E às vezes faltava a missa de domingo, muitas vezes faltava a missa de domingo para ir para as vaquejadas. Mas mesmo assim ele se sentiu ofendido pelo irmão. Irmão, eu tenho muita fé, mas eu tenho muita fé mesmo. Uma fé que ainda era um pouco imatura, porque uma fé que não obedece os mandamentos não é uma fé tão profunda. Mas Deus falou ao coração do irmão João da Cruz e ele disse àquele homem: você deve crescer na fé. E o homem começou a derramar lágrimas. E eu pensei, meu Deus, porque fiquei atento ouvindo o que ele tinha para dizer. E ele disse: eu tenho muita fé. Eu quero contar para você uma história para você saber como eu tenho fé. E ele contou. Ele disse: irmão, eu estava no helicóptero com o piloto do helicóptero
e com mais 4 pessoas, um homem e o seu filho, outro homem e o seu filho. Éramos 6 no total naquele helicóptero. E então nós estávamos vendo, né, alguns lugares, algumas propriedades, o que poderíamos comprar ou não e tal, e de repente o piloto do helicóptero dá um grande grito. O helicóptero não está funcionando, o comando não está sendo obedecido, nós vamos todos morrer. E este homem disse que imediatamente ele sentiu a força do Espírito Santo nele e ele também deu um grito. Nenhum de nós vai morrer, valei-me Nossa Senhora. Ele pegou aquele controle do helicóptero, puxou para que o helicóptero subisse, não estava obedecendo o comando, mas ele naquele momento puxou, o helicóptero subiu e ele jogou para baixo. O helicóptero deu um mergulho, um grande mergulho num lago imenso que existia naquele local. Esse homem em lágrimas estava dizendo: irmão, eu já pesquisei e ouvi dizer que nunca existiu um acidente de helicóptero, que o helicóptero caísse e que todos que estavam no helicóptero sobrevivessem. Pois foi o que aconteceu conosco, irmão. Eu nem sei explicar para você. Quando eu disse valei-me Nossa Senhora, nessa hora eu pensei muito rápido, foi tudo muito rápido. Eu disse todos tirem os cintos e eu tirei o meu, tirei do piloto, ajudei e nessa hora foi tudo muito rápido. E quando o helicóptero mergulhou na água, todos nós conseguimos sair. Abrimos a porta do helicóptero e todos nós saímos. Todos nós não estávamos perto da margem. Então todos subimos no alto do lago, porque o helicóptero jogou lá para o fundo, e ao subir nós começamos a nadar na direção da margem. E foi um nado cansativo, difícil, não estava próximo da margem. Começamos a nadar, nadar, e ali existiu inclusive um testemunho de um pai e um filho que estavam nadando. O pai já era mais idoso, e ele disse: meu filho, eu não consigo, eu não dou conta. Vai, eu já vivi o que eu tinha para viver, eu já criei vocês, né, meus filhos todos. Vai, filho, vai, se salva você pelo menos. E o filho, naquele momento, disse: pai, se você não se salvar, eu não vou me salvar também. Eu só vou junto com você, eu fico aqui com você, eu não vou te deixar sozinho. E o pai, para não ver o filho morto, olha só o coração de um pai que ama o filho, ganhou forças que ele não tinha e conseguiu nadar. Para que o filho não morresse também, ele tirou forças da onde não tinha. Imagina, se um pai e uma mãe se preocupam assim com o filho, imagine a Virgem Maria. E assim eles nadaram, quando eles já estavam quase morrendo, apareceu jovens pescadores, adolescentes, experientes com aquilo, e conseguiram vir ao encontro daqueles 6 homens, ajudaram a eles e todos se salvaram. Esse que me contou a história disse que estava com um bolo de dinheiro, em torno de 6.000 reais no seu bolso, por causa de algo que ele iria usar aquele dinheiro na época. Na época se andava com dinheiro, né? Não era Pix como hoje, não era tudo eletrônico, digital. E esse dinheiro, embora estivesse na calça jeans, não molhou um pouco, mas era o dinheiro ainda válido, não se estragou. Estava embaladinho. E ele quis dar para esse adolescente, um dos adolescentes que ajudou a salvar a vida deles. E nesse momento o adolescente falou: não, meu senhor, pode ficar com seu dinheiro. Foi por Deus que eu fiz isso. Isso emocionou tanto esse homem que ele, na época, estava envolvido com algumas coisas que acabavam afastando ele de Deus. Ele se afastou de tudo isso e começou a buscar a Deus de todo o seu coração. Toda essa transformação, todo esse milagre, porque ele gritou: valei-me Nossa Senhora. Nossa Senhora não pode deixar de socorrer um filho que está precisando da ajuda dela. Escreve aqui no comentário mais uma vez: valei-me Nossa Senhora. Valei-me Nossa Senhora. Ela não pode deixar de socorrer um filho que está precisando. Você viu que um dos homens iria morrer, mas o filho disse: pai, eu não vou te deixar sozinho, eu morro com você. Então o pai imediatamente ganhou forças para o filho ser salvo.
Nossa Senhora não mede esforços, ela vem apressadamente socorrer um filho, porque para ela um filho é um pedaço dela. Você é um pedaço do coração de Maria. Ela se preocupa com você, ela te ama. E o seu propósito durante o dia de hoje é clamar: valei-me, Nossa Senhora, nas suas necessidades, como diz a canção, nas angústias, nas dúvidas. Pensa em Maria, invoca Maria, e dessa vez com esse título, tão usado por tantos testemunhos que eu dei aqui, ainda tem mais outros, de simplesmente chamar a sua mãe: valei-me, Nossa Senhora, por meu filho, ó mãe, valei-me, Nossa Senhora, pelo meu casamento, pela saúde, pelo emprego, valei-me, Nossa Senhora. Que Nossa Senhora te abençoe com a bênção da Rainha da Paz e te ajude a ser um evangelizador. Não fique parado. Leve esse amor da Mãe do Céu, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com pelo menos 10 pessoas. Quem são as 10 pessoas que você vai compartilhar para que possam amar mais Nossa Senhora e conhecê-la? Coloca aqui também, pode colocar o nome dessas pessoas que você vai compartilhar. Isso ajuda a você não ficar parado e ser um evangelizador, uma evangelizadora. Valei-me, Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E eu vou ler para você a tradução da Bíblia Ave Maria, da armadura do cristão. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Eu recomendo que de vez em quando você leia essa passagem bíblica, porque essa passagem bíblica é um exorcismo, é uma oração de libertação. Só ler essa passagem já é uma graça especial de libertação. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor, pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça, e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador, prisioneiro, e que eu saiba apregoá-lo publicamente e com desassombro, como é o meu dever. Essa palavra desassombro, ousadia, coragem para anunciar a palavra, no grego, parresia. Peça agora ao Espírito Santo, parresia, coragem, audácia, destemor, para transbordar a palavra de Deus. Mas, irmão Luiz Maria, mesmo pecadora como eu sou, é mesmo com o seu pecado que você vai gritar para o mundo que o Deus de misericórdia acolhe os pecadores arrependidos e ajuda a se converter, a se santificar. Essa passagem bíblica é palavra de salvação, é palavra que transforma a nossa vida. E hoje nós vamos aprofundar um pouco nessa palavra de vida. Um instante. Beber um pouquinho de água, gente, por causa da garganta. Vamos lá. Efésios 6:10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e no seu soberano poder. Primeira coisa que a palavra de Deus está nos dizendo. A nossa força é a oração. A nossa força, quando somem as forças humanas, Deus quer nos lembrar que a nossa força é Ele.
Então, essa passagem tão conhecida, tão famosa, começa dizendo: finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Deus está te convidando, através de São Paulo, de você se fortalecer espiritualmente. Quando você reza, o seu anjo da guarda é como se ele recebesse armas para poder agir e te defender. Claro, é uma linguagem simbólica. O anjo não tem armas físicas, mas a sua oração é uma blindagem espiritual. A sua força é a sua conexão com Deus através da oração. A primeira ordem que a palavra de Deus está te dando: oração em primeiro lugar, oração em primeiro lugar, oração em segundo lugar e oração em terceiro lugar. Todo o resto vai ser fruto de uma oração bem feita. Por isso, em Lucas capítulo 10, Jesus vai corrigir Marta, porque Marta era uma mulher muito servidora, uma mulher muito trabalhadora, mas quando você trabalha sem rezar antes, você trabalha reclamando, você trabalha murmurando, você trabalha chato e chateando os outros. Então, Jesus vai corrigir Marta. Marta vê sua irmã, que está ali, sentada aos pés de Jesus, ouvindo Jesus falar. E Marta chama a atenção de Jesus. Mestre, o senhor não se incomoda não? Da minha irmã preguiçosa ficar aí sentada nos teus pés enquanto eu estou aqui preparando? Eu estou preparando a comida para o senhor. Eu estou preparando a comida para acolher o senhor e os discípulos. É muita gente para comer. Eu sozinha não estou dando conta. Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas e uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não será tirada. Mas irmão Luiz Maria, não tem que trabalhar? Se Marta não trabalhasse, ninguém ia comer nada ali. Marta não está certa. Marta está certa em trabalhar, mas ela não está certa em colocar o trabalho na frente da oração. Porque se você ouvir primeiro o que Deus tem para te falar, Ele vai falar ao teu coração. Imagina, Marta, antes de se desesperar, é muita gente, muito trabalho, muita comida, ela ia aos pés de Jesus. E Jesus ia dizer assim: Martinha, Martinha, eu te amo tanto. Quando eu venho na tua casa, eu tenho comidas tão deliciosas. Eu me sinto como se estivesse na casa da minha mãe em Nazaré. É o melhor lugar do mundo, depois de Nazaré, é aqui em Betânia. O consolo, tantos lugares que me desprezam, e aqui eu sou acolhido com tanto carinho e amor. Martinha do meu coração, se você preparar a comida para mim e para os apóstolos, pode preparar com calma, não estou com pressa não. Eu e os apóstolos acabamos de comer alguma coisinha. E outra coisa, o maior alimento que eu tenho é ver vocês felizes. Então pode cozinhar com tranquilidade. Maria vai ficar aqui um tempinho, mas daqui a pouquinho ela vai te ajudar. Se Martinha ouvisse Jesus falando, ela ia sair nas nuvens assim, tranquila. Ela ia cozinhar cantando. Ela não ia desesperar. Ela não ia ficar furiosa com a irmã, não ia meter os pés pelas mãos. Por quê? Porque ela ouviu a voz do Senhor. O Salmo diz assim: saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria o dia inteiro. Se a gente na manhã, quer dizer no início do nosso dia, ou no início de algum trabalho, a gente parar, consagrar ao Senhor, mesmo que seja brevemente, aquele momento de oração vai nos dar força para enfrentar um chefe chato, para enfrentar uma pessoa que fala uma palavra dura, para enfrentar situações difíceis que sempre vão acontecer enquanto nós estivermos aqui na terra. No céu isso não vai acontecer mais, mas aqui na terra vai. E para a gente se preparar, a gente precisa escolher a melhor parte, a mais importante, a única necessária. Qual é a única necessária? Deus. Ouvir a Deus. Aí Deus vai dar ordem, faça isso. Aí você vai fazer cheio da força do Espírito Santo. Entende o que a palavra já está dizendo? Você precisa fortalecer-se no Senhor. Antes de qualquer coisa, a oração é o primeiro lugar da nossa vida. Nós temos a tentação, mesmo nós, irmãos e irmãs que vivemos para Deus, temos a tentação de achar que o trabalho, a organização e tudo é o mais importante. Tudo isso é importante, mas o mais importante é a oração. Em primeiro lugar, orar.
adorar. Por que você está aqui junto comigo e junto com milhares de outros irmãos? Porque Deus suscitou no Instituto Hesed este movimento, nenhum dia sem Jesus. Adoração todos os dias. Adoração todos os dias. Daí surge o exército de São Miguel. Um exército de adoradores que está tomando conta do Brasil. Um exército nunca vi na minha vida, milhares e milhares de pessoas que todos os dias adoram Jesus na Eucaristia. Pessoas que se diziam católicas, mas que agora estão descobrindo a fonte da felicidade, Jesus na Eucaristia. Pessoas que se diziam católicas, mas que nunca tinham tido uma experiência com Jesus na Eucaristia, estão agora aprendendo com Maria. Estar aos pés de Jesus. Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte, não lhe será tirada. Se Maria, que estava ali aos pés de Jesus, irmã de Marta, Maria Madalena, se ela ouvisse Jesus falando: minha filha querida, agora vai ajudar sua irmã Marta, que está precisando de ouvir depois as palavras doces de Jesus. Jesus, a ordem que ele desse, ela iria fazer com alegria. Então, se você realmente reza bem, você também trabalha bem. Você vence suas preguiças, você vence os seus egoísmos, porque a oração verdadeira, pouco a pouco, ela te transforma, ela te modifica. Então, o início da armadura do cristão está dizendo: se fortalece em Deus, filho. Reza, reza. Quanto mais se reza, mais vontade se tem de rezar, disse Nossa Senhora em Medjugorje. Quanto menos se reza, menos vontade se tem de rezar. É ou não é? A gente esfria o coração, vai desacostumando, desacostumando, desacostumando. E quando a gente reza, a gente sente mais vontade, mais vontade. E a amadurecimento espiritual vai acontecendo e você vai aprendendo a não rezar somente quando estou sentindo uma emoção, um arrepio, uma palavra que Deus me falou, revelando alguma coisa. Não, mesmo no chão batido da fé, sem sentir nada, num deserto espiritual, minha convicção de fé está ali, porque eu sei em quem coloquei minha confiança. Isso acontece numa maturidade espiritual. Quanto mais eu rezo, sentindo ou não sentindo, no ar-condicionado adorando Jesus, ou no calor todo molhado de suor, do mesmo jeito, é Jesus que está ali. Seja no Tabor, seja no Calvário, eu estou com Jesus. E isso só acontece se você coloca a oração em primeiro lugar. Então, primeira ordem que essa palavra da armadura do cristão te dá: oração em primeiro lugar. Se fortaleça no Senhor através dele, da oração, da união com ele. E o versículo seguinte vai dizer: revesti-vos da armadura de Deus, para poder resistir às ciladas do demônio. Ora, Deus quer te dar uma armadura, por quê? Porque a palavra de Deus diz que essa vida, enquanto nós estamos nessa terra, é uma guerra. Queira ou não queira, você está na guerra. Se você não quer combater, é porque, entenda bem, essa vida é como se fosse uma grande correnteza que está te levando para o abismo. Uma cachoeira que vai cair, todo mundo que cai nessa cachoeira morre. Se você nada contra a correnteza, você é uma luta, é uma batalha. E você, com a ajuda de Deus, vai conseguir vencer a correnteza. Se uma pessoa diz: essa vida para mim não é uma luta não, essa vida para mim é curtição, porque eu deito, inclino minha cabeça e deixo a vida me levar. Filho, a vida é uma correnteza, deixa a vida te levar para você ver onde é que você vai cair. Vai lá, deita no barquinho e deixa a correnteza te levar. Não, quem acha que essa vida é coisa fácil, quem quer viver essa vida, uma vida mansa, não entendeu nada do que é cristianismo, não entendeu nada do que é vida eterna, não entendeu nada do que é prestar contas com Deus no último dia da sua vida, como está em Hebreus 9, 27. Logo que nós morremos, nós temos o juízo particular. E nesse julgamento vamos prestar contas. Quem quiser viver a vida mansa, cuidado, porque existe um abismo para onde essa correnteza está levando. Agora, para quem lê a palavra de Deus, lá em Jó, capítulo 7, versículo 1, e essa leitura está na regra do nosso Instituto Hesed, que é a regra do Carmelo, a vida do homem sobre esta terra é uma luta, é uma batalha, uma guerra.
Se Deus sabe que por causa do pecado original, você foi mergulhado, você nasceu dentro de uma guerra. Deus sabe disso e por isso Deus te dá uma solução. Para aqueles que buscam a verdade, buscam a Deus, Deus está te dando uma armadura, que São Paulo está dizendo aqui em Efésios 6,11. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Ora, se estamos numa guerra, ai daquele que despreza a armadura. Ai daquele que vai para a guerra desarmado, desprotegido, sem escudo, sem a couraça, sem a espada, sem o elmo para proteger a cabeça, sem o equipamento de guerra. O que vai acontecer com uma pessoa que vai para a guerra assim? Já está fadada ao fracasso. Então, Deus está dizendo que Ele quer te dar a armadura, que você precisa ser um cristão consciente. Não ficar levando golpe por aí, sem saber por que eu estou levando golpe. Você está na guerra, filho. E na guerra você não se preparou. Por isso você hoje faz parte do exército de São Miguel, e o Espírito Santo tem te ajudado a você estar mais preparado para essa guerra. Tem ajudado você a se fortalecer, como a palavra está dizendo, a se armar, como a palavra está dizendo, a usar a armadura do cristão. E quais são os componentes dessa armadura? Antes disso, Efésios 6,12 vai dizer: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Cada vez que você lê essa passagem, pelo menos eu experimento isso, nós somos seres humanos, fracos, pecadores, e nós temos a tendência de julgar, de condenar, de achar que é culpa de um, que é culpa de outro, de achar que estou sendo perseguido, estou sendo julgado. Eu julgo, penso que estou sendo julgado e fico com medo do que o outro vai pensar, isso, aquilo. Aí quando você lê essa passagem, exorciza sua mente e o Espírito Santo diz: acorda, não é contra o teu esposo que você está lutando, não é contra o teu filho rebelde que você está lutando, não é contra o teu vizinho, o teu patrão que você está lutando, não é contra o teu companheiro de trabalho, é contra os espíritos malignos que estão nos ares, tentando dividir. A palavra diabo significa divisor. Então, se você não tem essa visão espiritual, você vai cair na cilada dele, e você vai ser sinal de divisão, em vez de ser sinal de unidade. Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz, dizia São Francisco de Assis. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Você vai ser canal de paz e não de divisão. Quando a gente lê essa passagem, dá um estalo. Opa, minha luta é espiritual. Eu tenho que parar de ofender. Eu tenho que parar de querer mudar a pessoa que eu amo à força. Não é assim. Não é assim. Quem muda é o Espírito Santo. Você vai combater espiritualmente e vai dar seu exemplo e ser santo. Claro, você que é pai, que é mãe, você que precisa corrigir alguém, tem que fazer isso e com sabedoria, não é? E tem que ser firme. Mas eu estou dizendo que às vezes pensamos que é contra tal pessoa que temos que lutar, e não é. Isso é uma mentira do inimigo. E a palavra de Deus abre os nossos olhos dizendo: não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades. Quem são os principados? É um coro dos anjos que é responsável por lugares e pelos governantes daqueles lugares. Então são espíritos malignos que se instalam como príncipes daquela região. Então nós não podemos deixar se instalar na nossa família um principado que tenha domínio sobre a nossa família. Nós temos que lutar contra esses anjos que governam. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo é o demônio. O mundo jaz sob o demônio, sob o maligno. Por isso não podemos nos conformar com o príncipe desse mundo. Precisamos combater, precisamos expulsar da nossa casa aquele que causa divisão. E isso acontece pela oração, isso acontece pelos sacramentais, isso acontece pela batalha espiritual que você vai aprendendo a batalhar dia após dia. Então,
Aprendendo isso, que não é contra homens de carne e sangue que nós temos que lutar, vamos agora usar as armas para enfrentar esses inimigos espirituais. A nossa madre que nos fala muitas vezes, anjo luta com anjo. Não é com força humana que você vai vencer na batalha espiritual. Você precisa chamar o seu anjo da guarda e aprender a guerrear junto com ele. Aprender a chamar os anjos e com eles na oração, na penitência, enfrentar as ciladas do maligno que querem destruir sua família, que querem te levar ao desânimo, que querem te fazer desistir, querem te afundar no chão com sentimentos ruins, querem te fazer duvidar do amor de Deus, do perdão, da misericórdia de Deus, que querem te levar a tantos pensamentos ruins, ideologias, sentimentos ruins sobre você mesmo, sobre os outros, sobre Deus. Tantas mentiras de Satanás vão ser desfeitas usando essas armas espirituais. E ele começa a falar das armas espirituais. Ele diz que temos que lutar contra esses espíritos malignos, e no versículo 13 ele vai dizer: tomai, portanto, a armadura de Deus. Ele insiste que temos que nos revestir dessas armas que Deus dá, da armadura que Deus quer nos dar. E em seguida ele começa a dizer que a armadura é essa: tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Vou dar só um exemplo. Ser um pai de família exemplar. Esse mundo perverso faz de tudo para você, como um pai de família, começar a ser desonesto no seu trabalho, começar a olhar para mulheres no seu trabalho, começar a trapacear, começar a dar mais tempo para o seu gosto do que para a sua família. O inimigo vai fazendo que você saia do cumprimento do seu dever. E essa armadura de Deus vai te ajudar nos dias difíceis, os mais difíceis, você vai ficar inabalável no cumprimento dos seus deveres. Mais uma vez, São Paulo está insistindo de você usar essa armadura. E, enfim, no versículo 14, ele começa a dizer: o primeiro instrumento dessa armadura, olha, nessa armadura nós vamos vestir um cinto, nós vamos vestir um calçado, nós vamos vestir um escudo, vamos pegar uma espada, vamos colocar um capacete, que não é o capacete do exército de hoje, né? É aquele capacete que chama de elmo, que cobre o rosto inteiro do guerreiro, como aquele gladiador, aquela elmo mesmo o nome, né? De ferro ou de bronze, que cobre a cabeça inteira. Pronto, você vai revestir esse capacete também. Você vai ter, como diz 2 Coríntios 6, versículo 7, armas de direita e armas de esquerda. Uma para se atacar, outra para se defender. Todas essas armas têm um significado profundo. E hoje nós vamos meditar principalmente no versículo 14. Ficai alertas, com a cintura cingidos com a verdade, e o corpo vestido com a couraça da justiça. A couraça da justiça, eu já expliquei em outros momentos. Você, quando reveste dessa couraça, imagine um guerreiro, quando ele vai para a guerra, ele precisa colocar uma proteção, algumas vezes era feito de couro, outras vezes era feito de metal, e essa couraça que você envolvia o seu corpo, protegia das espadas que tentavam penetrar em você. Essa couraça fazia com que golpes que eram lançados contra você, lanças, não penetrassem no seu corpo, porque você estava revestido de uma couraça. Assim os guerreiros medievais. São Paulo vai trazer isso para o mundo espiritual. O nome da couraça que São Paulo diz que te protege é uma coisa chamada justiça. E se você tem o costume de ler a Bíblia, você vai ver que São Paulo vai insistir na Bíblia todinha, todas as cartas dele, ele vai falar que antigamente a justiça era pela lei de Moisés, e agora a justiça é pela fé. Você recebe a graça de Deus e você passa a ser justo aos olhos de Deus. Eu já contei em outros momentos
o testemunho de um ex-satanista chamado Zachary King e falei do feitiço que ele fazia para matar pessoas. E pouquíssimas pessoas não eram atingidas por esse feitiço de morte. Mas, irmão Luiz Maria, isso é verdade? Isso é verdade. A fé da igreja acredita que o bem existe e que o mal também tem força. E tem força especialmente para quem está vulnerável a ele. E também os padres exorcistas têm esse testemunho, e também os ex-satanistas contam isso. Na teologia católica se ensina sobre isso. Por isso, quando ele fazia feitiços de morte, encomendavam a ele feitiço para matar uma pessoa, quase todos funcionavam. E ele descobriu que pouquíssimos que não funcionavam. Por quê? Ele começou a pesquisar. Ele começou a tentar descobrir antes da conversão dele. E ele percebeu que as pessoas que se confessavam com frequência, que viviam os mandamentos da lei de Deus, eram pessoas que estavam revestidas com uma blindagem e não atingia essas pessoas os feitiços de morte. Essa blindagem São Paulo vai chamar nas Sagradas Escrituras a graça de Deus. Muitas pessoas não entendem o que é a graça de Deus. A graça de Deus é a presença da Trindade, que Adão e Eva tinham perdido. Adão e Eva perderam a justiça original e passaram a ser sujos pelo pecado original. Quando você é batizado, você é lavado, a mancha do pecado sai de você e você passa a ser justo aos olhos de Deus. Mas, irmão Luiz Maria, eu fui batizado quando eu era criancinha. Depois disso eu cometi pecados graves até. E você perdeu essa justiça que você recebeu no batismo. Mas para isso existe o sacramento da confissão. Então essa primeira parte, a couraça da justiça, é com o sacramento da confissão. É quando você chora os seus pecados, pede perdão e lavado no sangue do Cordeiro, diz o Apocalipse 12, eles conseguiram vencer pelo sangue do Cordeiro. Eles conseguiram vencer aquele que acusava dia e noite, o acusador, porque com o sangue do Cordeiro eles foram lavados, justificados, receberam a couraça da justiça. E nesse versículo 14 fala das duas coisas, a couraça, que é uma confissão bem feita, e a perseverança nos 10 mandamentos de Deus. Se você quebra os 10 mandamentos, você cai num pecado mortal e quebra essa couraça da justiça. E aí a peça mais importante é essa, é a couraça da justiça. Se essa peça quebra, você tem que correr para o confessionário e lavar de novo no sangue de Jesus. E se você revestiu dessa couraça, agora ele está falando de algo que pode parecer que é pequeno, mas que é dos mais importantes. Você tem a couraça, tudo bem. Me confessei, irmão, estou limpinho. Mas se essa couraça não está amarrada, ela vai bagunçar na hora da batalha, ela vai cair na hora da batalha. Por isso você tem que amarrar essa couraça, para ela estar presa no seu corpo. E aí está um segredo, que hoje o Espírito Santo quer te ensinar. Muita gente não presta atenção nisso. O pecado que hoje mais leva as pessoas para se perderem eternamente no inferno, quem é que disse essa estatística, irmão Luiz Maria? Nossa Senhora em Fátima. O pecado que mais leva as pessoas para o inferno é não usar esse cordão, esse cinto que protege a couraça. Jesus revelou a Santa Teresa d'Ávila que muitas pessoas se confessavam, mas mesmo se confessando iam para o inferno, porque se confessavam mal, escondiam os pecados. Então, o Senhor está revelando hoje, cingir a cintura com o cinto da verdade, cingir os rins, a palavra original. Cingeme Domine, cingulum puritatis, em latim, o padre reza quando ele vai amarrar aquela corda que ele coloca em volta da túnica dele, ou da alva dele. A túnica ou a alva do padre representa essa couraça da justiça, a pureza que ele recebe quando ele é lavado no sangue de Cristo, quando ele se arrepende dos seus pecados e faz uma boa confissão. Mas o símbolo, ele amarra os rins, essa região aqui nas costas, essa região dos rins, representa biblicamente o afeto, o sentimento,
A gente hoje coloca um coraçãozinho, né? Que representa o afeto, que representa os sentimentos. Pois para os antigos não era um coraçãozinho, era um rinzinho que era desenhado, né? Na verdade nem era desenhado, né? Mas o rim para os antigos que representa sentimento, que representa emoção e mais ainda, que representa a sexualidade. A parte sexual era representada pelo ventre, especialmente essa parte de trás, o rim. Então, às vezes na Bíblia, quando fala cingir os vossos rins, está falando simplesmente de amarrar o cordão na sua roupa para você estar preparado para sair. Em alguns momentos é isso que significa, mas a Santa Igreja ensina que aqui nessa passagem, quando São Paulo está falando de ficar com a sua cintura, os seus rins cingidos com a verdade de Deus, João Paulo II vai ensinar isso muito belamente na teologia do corpo. Ele está dizendo que a sua vida afetiva, que a sua vida sexual esteja revestida da pureza de Deus. Que a verdade de Deus possa tomar posse da sua vida emocional, afetiva, relacional e sexual. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer: a sexualidade humana diz respeito a todas as áreas da vida da pessoa. Se você está bem na sua sexualidade, na sua afetividade, consequentemente você vai ficar bem nas outras áreas da sua vida. Se você não está bem nessa área, as outras áreas serão atingidas. Se você não tem equilíbrio nessa área, as outras áreas serão enfraquecidas. Por isso, a primeira arma que São Paulo está dizendo, a primeira, antes até de falar da couraça da justiça, ele diz: ficai alerta, os rins cingidos com a verdade. E em seguida ele fala: e o corpo revestido com a couraça da justiça. Não adianta você se confessar, se você não faz um bom propósito. O amarrar a corda significa uma decisão, uma firmeza, o estar pronto para a batalha. Então, cingir, todas as vezes que o padre vai celebrar a missa, ele faz essa oração, ele amarra essa cordinha que chama de símbolo, e ele faz essa oração em latim, para o Senhor cingir ele de castidade. Cingir os rins dele quer dizer que ele possa ser livre de todo espírito de luxúria. Que ele possa revestir a verdade de Deus sobre a sua afetividade e sexualidade. Não sei se você sabe, mas quando o padre se veste para a missa, cada parte da veste do padre tem relação com essa armadura do cristão. Ele está se revestindo para uma batalha espiritual. Ali no altar, ele vai vencer Satanás com o sacrifício de Jesus na cruz. Nós não somos sacerdotes, mas nós devemos também, todo cristão, todos os dias se revestir de cada parte dessa armadura do cristão. De cada parte nós precisamos nos revestir. Hoje nós estamos dando o primeiro passo, durante essa novena de Nossa Senhora de Lourdes, para vencer o mal. Com a ajuda de Nossa Senhora, nós vamos aprender a usar as armas do cristão, a usar cada parte dessa armadura do cristão. E vamos transformar toda essa palavra em oração. Tudo isso que nós falamos acontece de fato quando nós clamamos a Deus. Irmão, eu quero tanto viver. Dizem que muitos cristãos na pandemia, o que mais acessavam era pornografia. Quer dizer, a válvula de escape, o seu socorro, preencher as carências, foi no lugar errado. Mas quando você reza diante do Santíssimo Sacramento, ele te dá força para matar esse homem velho, essa mulher velha que existe em você. Esse instinto animal que quer dominar o seu racional. Por isso, a oração é tudo. A oração é o princípio da santidade. A oração vai te dar força para vencer e expulsar da sua vida todos esses espíritos malignos que andam pelos ares, que querem destruir você e sua família.